Bora lá. Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao primeiro Mavcast aqui no canal da TV Mave. Estamos aqui iniciando agora com nossos co-hosters Diego Ferreira e Eduardo Henrique. Estamos aqui também com o nosso convidado especial, um apóstolo, um pastor, um advogado, Flávio Braga. Obrigado. É um prazer imenso estar aqui com você, Heitor, e com toda essa equipe do Mavcast. Você poderia se apresentar, Eduardo, Diego? Fiquem à vontade, tá, gente? É um prazer todo nosso estar receber o senhor aqui, né? Inclusive na sua igreja. Eu sou Eduardo, eu tenho 19 anos, sou casado com a Jéssica, minha esposa, muito linda ela. E tenho o prazer de ser pastoreado por esse grande homem. Tá certo, é isso aí. Prazer é todo nosso. Heitor, obrigado pelo convite, apóstolo Flávio, né, para estendeu para a gente aí para poder fazer parte aí desse início, né? Dessa nova trajetória aí do Mavcast, show de bola. Estamos começando hoje, gente. Primeiro dia, show de bola, estamos juntos e vamos para frente. E pessoal, também não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, @mave.1212, e também se inscreve no canal, deixa o like, compartilha e ativa o sininho para você estar ligado em todas as nossas transmissões, cultos, redes jovens e muito mais. E dando início aqui agora com o nosso entrevistado Flávio Braga. Pastor, eu queria fazer uma pergunta para você. Você pode contar um pouco como é que é a sua história no meio do cristão, na política, a sua história estudantil? Se apresentar, fica à vontade, tá? Ok. Bem, eu sou o Flávio Braga, né? Sou pastor evangélico do Ministério Apostólico Árvore da Vida, conhecido popularmente como MAVE, e tenho 41 anos, sou advogado, tive o privilégio de me formar na primeira turma de Direito do ITEPAC, sou casado, né? Tenho com a apóstola Lúcia Braga, já há 21 anos, tenho 3 filhos maravilhosos, o Jefter, o Heitor e a Radassa, e é um privilégio muito grande estar aqui com vocês e participar dessa nova iniciativa, dessa nova etapa que começa o Mavcast, é uma primícia, né? Essa mesa aqui é uma mesa de primícias. Nós estamos fazendo história e eu tenho certeza que o que nós formos discutir hoje aqui vai ser de grande proveito para a nossa intelectualidade, para a nossa alma, para o nosso crescimento pessoal e interpessoal. Ok? Acho que é basicamente isso. Acho que eu já me apresentei, tu está apresentado agora. Show de bola. Bom, então, já agora que o senhor se apresentou, eu gostaria de iniciar fazendo a primeira pergunta. Aqui, como o senhor falou, a gente vai trabalhar diversos temas, mas eu queria dar a pauta com um tópico principal cujo nome é ideologia. E eu queria que o senhor comentasse para mim o que o senhor acha da ideologia do capitalismo e também do socialismo, essas ideias. O que o senhor entende, o que o senhor acha e pode envolver na nossa cultura, economia e sociedade, conforme nós estamos vivendo atualmente no governo, né, com o segundo turno entre Bolsonaro e Lula. Fique à vontade. Ok. Cara, assim, as ideias... Primeiro, assim, ideologias, as pessoas precisam entender que ideologias vêm de ideias e o mundo é governado por ideias. Por exemplo, democracia é uma ideia propriamente dita, digamos, dos gregos, e os caras tiveram a ideia lá e hoje a maioria do mundo se converte para a democracia. Então os caras tiveram uma ideia, defenderam essa ideia filosoficamente e outras pessoas absorveram essas ideias e o mundo é regido por ideias. Até como cristão a gente pode dizer que a maior ideia de Deus é o Cristo. Cristo é a maior ideia de Deus. Então assim, sobre o capitalismo propriamente dito, capitalismo é uma palavra que dá origem aí no capital e vem mais escrito isso mais por Friedrich Engels e Karl Marx, que vai dar esse nome capitalismo, mas para outros é livre comércio, para outros é economia de mercado. E o que é o capitalismo, na minha visão? É uma oportunidade que a sociedade tem de prosperar. O capitalismo é sim a oportunidade de uma pessoa mais simples economicamente. Porque
O que é o capitalismo num outro prisma aqui para mim? Ficar mais fácil para você entender. É a venda de talentos e de oportunidade. Eu tenho um dom e eu vendo esse dom, eu vendo esse talento. Eu fabrico essa caneta e cobro R$3 por ela, e você olha e fala, poxa, esse cara está ganhando R$2 com essa caneta, está ficando por um. Eu dou conta de sobreviver ganhando só um. Então eu vou fabricar essa mesma caneta e vou vender por um. Então, você oferece o seu talento, o seu dom para a sociedade por R$2, enquanto eu estava oferecendo por 3. E daqui a pouco você começa, e o Eduardo, o Diego, vai dizer assim, eu prefiro comprar a caneta do Heitor e não a caneta do Flávio, porque eu estou economizando R$1 nela. Isso é capitalismo. Livre comércio. As pessoas dizem assim, aí o socialista vai dizer assim, mas os burgueses que são a favor do livre comércio. Não é bem verdade, porque imagina que um empresário, imagina que hoje eu sou o maior vendedor de caneta do Brasil. Eu quero outra empresa que venda caneta? Não, e eu sou capitalista, mas eu não quero. Mas numa economia de livre mercado, eu não posso impedir, eu não posso fazer monopólio, então isso é importante. Essa é a visão que eu tenho. Por exemplo, as pessoas, para você ter uma ideia que o capitalismo é algo que gera prosperidade, hoje nós temos trabalhadores simples no Brasil que levam uma vida, Diego, melhor do que determinados reis no continente africano. Por quê? Porque o cara não tem um mercado livre lá, de capital aberto para ele poder desenvolver e gerar sua prosperidade. Então ele é um rei, ele é uma autoridade maior do que um trabalhador, um servidor público de Araguaína. Sim, ele tem um status, mas ele não tem prosperidade, ele não tem uma água quente para ele banhar, ele não tem um ar-condicionado, ele não tem um celular, ele não tem um computador, ele não tem uma bicicleta, ele não é livre. E hoje aqui um trabalhador tem essa vida. Aí você fala, por que esse cara tem? Por causa do capitalismo. Se não fosse o capitalismo, o cara não tinha. Ele não ia desenvolver riqueza. Já a ideia de socialismo, o mundo, ele tem esses experimentos, né? Socialismo e capitalismo. Não é possível dizer que ninguém experimentou um capitalismo extremo. E ninguém pode dizer que viveu um socialismo também extremo. Mas tudo que a sociedade andou na direção do socialismo, a gente viu que é negativo. Se você olha, muitas mortes, muita pobreza, muita miséria, tudo que nós, como sociedade, avançamos na linha do socialismo, trouxe malefícios. Tudo que nós avançamos no aspecto do capitalismo, trouxe prosperidade. É perfeito? Não, tem defeito. Até porque é um princípio. Não tem como homens imperfeitos terem criações perfeitas. Então, isso é o princípio da falibilidade humana. O senhor, na sua visão, acha que a liberdade de expressão é importante para a sociedade? O que o senhor acha de regulamentar as mídias como o socialismo ele prega? Cara, olha, há quem defenda que a liberdade é maior do que a vida. Por quê? Porque tem muita gente que prefere morrer do que perder a liberdade. Muitas lutas históricas foi por causa da liberdade. Olha, regulação de mídia é papel de ditador. Regular mídia, regular jornais, regular imprensa. Mas tem fake news. Sempre existiu fake news, sempre tem alguém mentindo. A sociedade é que tem que ter capacidade de absorver e selecionar os conteúdos mais honestos possíveis. Mas assim, gerar esse boicote é uma tragédia para a democracia. Uma democracia sem liberdade de expressão não é democracia. Um país que faz a marcha da maconha, liberdade pela maconha, vai proibir alguém de se expressar e dizer o que pensa? Não pode. Então assim, é totalmente antagônico regular as mídias, regular meio de comunicação, a livre comunicação,
o direito de livre expressão é fundamental para consolidar a democracia. Em apóstolo, o senhor acha que essa visão, conforme o senhor estava falando aí, até o Heitor comentou sobre essa questão de regulação, até mesmo de ditadura, uma forma ditatória para resolver as coisas. Não, eu vou fazer dessa forma que eu quero fazer. Isso puxa para um lado assim, meio que de extremista. O senhor acha que isso é uma ideologia extremista? O senhor acredita nessa tese? Eu acredito sim, Diego, que o cara, quando ele vai para essa linha, ele não tem capacidade de aguentar a crítica. Porque se eu não quero que ninguém fale, é porque eu não quero ser criticado. Então eu vou para um extremo, proibir as pessoas de falarem o que pensa. E aí, poxa, se ninguém pode falar o que pensa, então eu fico mais confortável para tomar minhas decisões. Eu estou falando a título de governo, né? A título de governo, e eu posso fazer bem o que eu quero, porque ninguém... Exemplo disso, vou dar um exemplo. Nós temos hoje na Venezuela famílias comendo animais domésticos. Comendo não, porque já até acabou esses animais. E isso também é até uma certa forma de terrorismo, né? Também não deixa porque de ser causar terror. Na verdade, um extremista ele é um forte candidato a ser um terrorista. Essa é a grande Talvez, realidade. Eu vou até conceituar um negócio aqui que eu nunca vi nem ninguém falar e você está levantando a bola e eu acho que é interessante falar. Tirar a liberdade de expressão é um ato de terror. É uma forma de terrorismo. É uma forma de terrorismo. Exatamente. Porque assim, as pessoas querem classificar terrorismo, um exemplo, o homem-bomba, o cara que... Não, eu classifico terrorismo mais a fundo, entendeu? O exemplo, o senhor citou... Pode ser porque o que acontece? Ele gera um terror na pessoa. Justamente. Eu não posso falar. Eu penso, mas eu não posso falar. Lacra. Essa lacração, isso não existe. Isso aí você pega qualquer ditadura, e principalmente as socialistas, comunistas, qualquer ditadura, ela vai controlar os meios de comunicação. Por quê? Porque ela só quer que chegue aquela informação para os ouvintes. Então, se você pegar hoje o que está acontecendo na Coreia do Norte, só é a mídia nacional que fala. Você não tem um cara lá com Instagram, você não tem um cara lá com Facebook, você não tem um cara lá divulgando o que está acontecendo. Essa é uma das propostas do governo contrário ao Bolsonaro, né? O PT. Regulamentação das mídias. Na verdade, ele já falou isso em alguns podcasts, em algumas Inclusive, já entrevistas. está censurando algumas postagens que ligam ele por exemplo, a Nicarágua. Tudo que liga ele já entra na justiça para censurar, para mandar derrubar a conta. Mas aí nós temos que separar uma coisa. Ele já falou isso, né? Mas quem está fazendo isso é o judiciário. Hoje, quem está fazendo isso com maior propriedade é o judiciário. Ele não pode fazer porque ele não está no governo, mas ele faz o pedido e o judiciário acata. Então, assim, é uma tragédia isso para a democracia. Como candidatos, por exemplo, já estão fazendo isso, imagina eleito. Estamos debaixo de ameaça. Estamos debaixo de um perigo enorme. Não foi tão fácil escolher um lado, né, pastor? Eu diria que sim. Eu diria que a pessoa que raciocinar de uma forma muito simples, ele vai entender. Por exemplo, você falando de lado, você pega, por exemplo, o atual presidente, Diego e Heitor, e os ouvintes que estão nos acompanhando. Esse cara é chamado de genocida. Genocida. Talvez seja a pior palavra que se pode dizer a uma pessoa, que é uma pessoa que mata dezenas e centenas de pessoas por etnias, por raça, por cor de pele, seja lá o que for. E ele mata de uma forma, como é que eu diria, astronômica. Um nazista. Exatamente. E aí você vem e você coloca, quem é que esse cara matou? Qual o jornalista que ele impediu de falar dele, de xingar ele, de falar, quem é que foi perseguido? Qual o jornalista que teve o seu direito de exercer o jornalismo foi casado? Qual o site que o governo federal bloqueou? Não existe. Ele ouve todo mundo, permite, inclusive ele é aconselhado por muitos orientadores, não deixar repórteres de esquerda perguntar a ele. E ele deixa, aceita as afrontas, enfrenta. Então assim, isso é liberdade. É você ir para o fronte e deixar a pessoa expressar a opinião dela
independentemente se eu concordo ou não concordo. É, lógico, desde que respeite, porque a sua liberdade não pode invadir a minha liberdade, né? Então tem um limite. Né? Mas é isso aí. Show de bola. Apóstolo, na sua definição, como que o senhor classifica esquerda e direita? O que o senhor entende por isso? Como que o senhor classifica isso aí? Mas hoje, se nós andarmos, nunca no Brasil, desde 2018, praticamente ninguém discutia direita, esquerda, e ninguém falava isso. Hoje nós temos esse discurso muito presente nas ruas, nos pontos de ônibus, nós temos isso dentro do Uber, dentro do táxi, nós temos isso em todos os lugares, as pessoas discutem sobre direita e esquerda. O conceito, na verdade, ele é muito mais profundo. E o que, na verdade, nós aprendemos lá no ensino médio, ou no sexto ano, quinto ano, sobre a Revolução Francesa, nós aprendemos que tinha ali os jacobinos e gerondinos, que estavam, jacobinos à esquerda, gerondino à direita, e uns defendiam a classe trabalhadora e outros defendiam a burguesia. Cara, mas assim, e isso foi pregado para nós, e todos nós acreditamos nisso. E dizemos daí que nasceu o conceito de direita, ou a direita defende aqueles mais abastados. Cara, não tem nada a ver. Mas, na verdade, parece que estava tudo do mesmo lado, né, no processo, né? Na verdade, estava todo mundo do mesmo lado, porque todo mundo tinha um ideal revolucionário. Todo mundo queria derrubar o rei da França, porque entendia que o rei da França estava fazendo gastos, só que uma parte entendia que dava para preservar o Estado, dava para preservar mais coisas, conservar mais, e já tinha uma ala mais radical, mas todos queriam depor o governo. Na verdade, ali, se a gente pegar na íntegra, todos já eram de esquerda, já tinha o ideal revolucionário, né? Que não é algo que a direita propriamente prega, o conservadorismo prega. Meio que sem saber, eles já tinham uma mente esquerdizada, né? É porque os caras seguiam Rousseau, um filósofo que pregava isso, já ensinava isso, né? E Rousseau já batia nessa tecla dessa questão, e eles vinham acompanhando as teses, era um grande filósofo da época, e que influenciavam. Então eles já tinham esse alinhamento nessa direção. Por exemplo, foi nessa Revolução Francesa que tem a grande frase, famosa frase de Voltaire, que é um filósofo ateu, que escreveu mais de 80 teses negando a existência de Deus, mas no leito de morte ele chamou algumas pessoas para dizer que estava equivocado e que Deus era um ser maior e era supremo, e ele reconheceu isso no leito de morte. Mas o cara escreveu mais de 80 teses detonando Deus. E Voltaire dizia assim: sociedade só vai prestar o dia que o último rei foi enforcado na tripa do último padre. Ou seja, tem que acabar com a igreja, tem que acabar com a monarquia. Essa era a ideia deles naquele momento. A direita defende muito essa questão do conservador, né? Uhum. A esquerda seria o que? O antônimo disso? A direita sim. A direita, o que a direita pensa, Diego? A direita conservadora, o que ela pensa? O que é o pensamento, o princípio básico da direita que todo mundo deveria entender? O cara de direita raciocina assim. Essa é a base da filosofia de direita e de conservador. Eu só estou aqui hoje fazendo esse podcast porque a sociedade construiu esse momento. Para mim, está aqui, com erro e com acertos. Hoje eu só durmo numa casa e fecho a minha casa e tranco a minha porta e durmo porque alguém estabeleceu que nós deveríamos morar em casas, viver em casas e ter a propriedade privada. É bem verdade que a casa a pessoa pode ser invadida, mas você não dorme pensando, minha casa vai ser invadida.
Por quê? Porque a sociedade formatou isso. Então o que acontece? Aí aparece alguém e diz assim, olha, para nós sermos iguais, nós não podemos morar em casas. Nós temos que todo mundo morar na rua. O conservador, ele pensa assim, cara, o que vem dando certo é morar em casa. E é uma tese que o conservador defende. Só concluir aqui, para não perder o raciocínio. Cara, ia morar em casa, esse negócio de morar na rua, não deu certo, não. E pode até ser que dê certo, mas os riscos. Eu pego os exemplos do passado, analiso com o presente e não quero. A esquerda é uma ideologia de futuro. Ele sempre vem de um futuro. Se todo mundo for morar na rua, vai ser legal, a gente vai conviver, vai ter mais relacionamento, não vai ter preconceito. Aí, poxa, mas o cara não sabe que consequência vai gerar. O conservador pensa, espera aí, vamos analisar esse negócio devagar, porque pode dar um problema. Então, essa é a tese. No caso, a esquerda ela não acredita no que se passou, ela não entende que o presente quer construir uma ideologia para o futuro. Para o futuro, todo no campo da esperança. É tudo na utopia. Porque, na verdade, o conservador ele defende uma tese seguinte, nada é fácil. O conservador defende essa tese, nada é fácil. Ou seja, nada vem de mão beijada, tudo tem que ser conquistado. Meritocracia, justamente, tem que ser por mérito. Já pauta de esquerda defende que tem que igualizar as coisas. Todos nós temos que ser iguais, né? É assim, já mudando para essa tese, na visão do senhor, o que um conservador hoje ele pode trazer de melhorias dentro da política para facilitar a vida, principalmente do jovem e daquele cidadão que quer empreender, que hoje tem muito esse conceito de empreendedorismo, né? As pessoas querem sair daquela questão de carteira assinada e quer empreender, quer fazer alguma coisa, quer se sentir útil dentro da sociedade. Como que o conservador hoje poderia trazer isso aí? Um exemplo, incentivo ao crédito, um crédito mais facilitado para incentivar o Olha, a grande verdade por exemplo, pegar um gancho no que você falou. Nada é fácil. A vida é difícil. Meritocracia, o que o Eduardo falou. Ou seja, eu vou trabalhar e os méritos vão responder por isso. Beleza. A questão aí já não vai tanto se é conservador ou não conservador, mas sim se é liberal economicamente. Se é viável. É uma questão de liberalismo econômico. Por quê? Há uma prova no mundo. Há uma prova. Por exemplo, o socialismo entende que o Estado tem que ser grande. O Estado tem que ser grande. Ou seja, o Estado tem que arrecadar. O Estado é que cuida das pessoas. É o Estado que vai gerar isso. É o Estado que vai gerar aquilo. É o Estado que vai gerar educação. É o Estado. O liberalismo, né, e um conservador liberal, ele vai pensar o seguinte: quanto menos Estado, mais liberdade as pessoas têm. Então, por exemplo, o partido conservador inglês, ele surgiu com uma ideia simples. A Inglaterra criou um partido conservador. Para que o Partido Conservador foi criado? Um único objetivo: não deixar que as ideias socialistas avançassem no meio da sociedade e do empreendedor. Ou seja, evitar regular mercado. Ou seja, estão mudando coisa demais, mudando pautas demais. Então, peraí, o que um liberal conservador pensa? Uma sociedade liberal: nós vamos eleger um presidente e esse cara não vai fazer leis com o parlamento para cercar nós, para bitolar nós. Ele não vai fazer isso. Então, enquanto que a social-democracia, né, o social-democrata, ele pensa em quê? Ele pensa em criar o império das leis, que é o quê? Criar legislações, burocracia.
O cara para abrir uma empresa, tira um alvará ali, tira outro alvará lá, tira outra lá, tira outro. Nós vimos isso na pandemia, por exemplo. Fica em casa, fica em casa. Já o presidente era o quê? Deixa o cara trabalhar, deixa o cara ir para a rua, deixa o cara vender. Isso é ser liberal. Isso é ser liberal. Ah, mas o cara não está pagando imposto, mas está sustentando a casa dele, né? Você vê que a política do atual governo é baixar imposto. Só que não tinha um parlamento conservador e liberal para apoiar as pautas. Hoje o brasileiro paga quase 5 meses da vida dele, é tributo. Então o Estado é sócio dele. Tudo que tu ganha, tu tem que pagar. Hoje o IPVA de um carro é quase o aluguel de um carro, né? Você paga um IPTU altíssimo. Isso cria uma limitação para o cidadão evoluir e prosperar. Você ia falando? Olha, Isaac Newton diz que o tempo é absoluto. Einstein fala que o tempo é relativo. E Karl Marx, ele diz que o tempo é feito pelo capitalista para se vender relógios. E muito bem se sabe que Paulo Guedes, atualmente o ministro da Economia, ele trabalha por uma economia liberal, a liberdade econômica. E ele fez uma crítica recentemente em que Karl Marx ele estava muito equivocado numa ideia utópica para o mercado. E ele também cita a referência que o presidente Bolsonaro fala no início da pandemia assim, olha, vocês e os parlamentares estão aí no ar-condicionado com a Netflix. Eu estou preocupado com o vendedor de água de coco e o vendedor de picolé. O que nós podemos fazer? E nisso criou o Auxílio Brasil. Na sua visão, o que ele fez, indo contra o Fique em Casa, o que os artistas que tinham condições de se sustentar sem ter que trabalhar, ficavam tranquilos. Na sua visão, o que foi o Auxílio Brasil? Ajudou esse povo? Realmente ele estava correto ou ele infringiu o que a OMS dizia sobre o lockdown? O lockdown, todo ser humano com um pouco de neurônio ativo, ele sabe que o lockdown não deu certo. Em todo lugar do planeta. Então não cabe mais essa discussão. Segundo, fique em casa, tudo bem quem pode ficar em casa. Por exemplo, recentemente, na entrevista durante o debate no primeiro turno, uma jornalista da Globo diz assim, você sabe que nós falamos, fique em casa, se puder. É mentira, não teve se puder. Era fique em casa, fique em casa. E aí, como que fica em casa? Tem cidadão que ele precisa sair de casa. O Brasil tem uma realidade de pessoas que saem de casa, Heitor, e ele trabalha o dia todo para ele passar no final do dia no mercado, comprar um pouco de arroz, um pouco de feijão, uns 4, 5 ovos, entendeu? Encostar numa farmácia, comprar não uma caixa de remédio, não uma cartela de remédio para o pai, para a mãe, ou para ele, ou para a esposa, por exemplo, de pressão alta, alguma coisa, não uma caixa, alguns comprimidos, ele paga, me dá 2 comprimidos aí, quanto que é? Aí ele paga os 2 comprimidos, compra um pouquinho de ovo, ele é um diarista. Como é que esse cara fica em casa? Ele vai comer hoje. Amanhã, se não tiver serviço para ele, depois da manhã, ele é diarista. Então, eu pego esse cara e mando ele ficar em casa. E ele vai comer o que amanhã? A família dele vai comer o que amanhã? Então, assim, na verdade, a postura do presidente deveria ter sido a postura do Brasil. Nós irmos para a rua, trabalhar, lógico. Quem pudesse ficar em casa, ficasse para diminuir a aglomeração. Ok. Usasse máscara, ok, tudo bem. Mas impedir as pessoas de trabalhar, lacrar a pessoa em casa, é só você olhar a filosofia que ela é contra a liberdade. É simples. O cara que não pode sair de casa, ele tem liberdade? Não, ele tem que ficar em casa. Então, há um controle das massas aí, e isso não é liberalismo nem conservadorismo. Apóstolo, tem um ditado que diz assim, nada é tão ruim que não possa melhorar e nada é tão bom que não possa piorar. Né? Eu, assim, analisando essa questão da pandemia, de fato, teve situações que assim, fugiram do controle, né? E teve assim, uma questão de bastante imprudência, né? Por parte das mídias. Né? Assim, o governo, a gente percebeu que o governo tentando a todo tempo
ajustar, dando direções, dando diretrizes, e a mídia forçando contra essa questão, né? Mas assim, eu venho de uma gerência, né, de uma empresa onde a gente fez, nós fizemos, né, né, vários recrutamentos, seleções, recrutamentos de pessoas para trabalhar na empresa, no segmento de vendas. E a gente encontrou uma certa dificuldade pós-pandemia de achar profissional, né, para atuar conosco. E fizemos seleções com vários profissionais. E a gente, fazendo uma análise de tudo que estava acontecendo e buscando entender o porquê dessa dificuldade, a gente passou a compreender que a pandemia, de uma certa forma, ela entrou nesse primeiro ponto que eu falei aqui, desse ditado, né, que nada é tão ruim que não possa melhorar, né? As pessoas passaram a entender que se ela pegar uma mesinha, Eduardo, e colocar na porta da casa dela e vender pão com mortandela e suco de laranja, ele ganha dinheiro. O cara entendeu, depois que ele perdeu o emprego, que se ele botar um espetinho na porta de casa e vender feijão tropeiro com arroz branco, ele ganha dinheiro, entendeu? O cara entendeu que se ele botar um café da manhã, pão de queijo com pão com manteiga e café preto na porta de casa ou na esquina da sua rua que seja, ele ganha dinheiro. Ou seja, trouxe, de uma certa forma, uma visão empreendedora. A pessoa teve que se reinventar nesse processo da pandemia. Muita gente perdeu emprego. Olha, inclusive, até eu fui uma das pessoas que eu fui afetado na pandemia, né? Fui bastante afetado na pandemia. Quem me acompanhou um pouco da minha vida sabe, né? Mas não vou entrar em detalhes. Mas, assim, a gente teve que aprender a se reinventar. E, de uma certa forma, eu acredito que isso foi muito positivo. E veio também essa questão do Auxílio Brasil, que eu acredito que ajudou demais as pessoas nesse processo também de se reinventar para a vida, né? No contexto do vida, no contexto geral. Cara, olha, você ia falando? Assim... Ele tá tímido. Porque, na verdade, eu já ia cortar ele falando assim, que na verdade essa política do Fica em Casa foi uma grande hipocrisia, né? Porque quem tinha que fechar eram as igrejas, mas as casas de festa estavam abertas, né? Prostíbulos. Isso. Bares, praia, né? É piada, não, é piada, coberturas aí, festa, baladas, né? Você presta bem atenção. Voltando, essa palavra sua, você pega, vamos voltar aqui no capitalismo. Por exemplo, se você falar assim, salário mínimo, só para você ter uma ideia, salário mínimo hoje é R$ 1.200, aproximadamente. R$ 1.212, pronto. O salário mínimo é 1.212. O que o país está dizendo? Ninguém pode ganhar menos de R$ 1.212. Já diz, mínimo. Mínimo. Pronto. Beleza. Abre uma empresa ali, a empresa A. A empresa abriu. E ela quer contratar 10 funcionários. 10 funcionários. Ok. Isso quer dizer que ela tem que contratar 10 pessoas que elas produzam no mínimo R$ 1.212 para essa empresa. Porque se ele produzir só 800, ele está dando prejuízo para a empresa. Agora presta atenção. Vamos lá. Vamos com calma. Vamos imaginar. Imagine que esse cara está passando fome. Está necessitado. O último mês dele, ele ganhou R$ 300, R$ 400, R$ 500. Vamos dizer que ele vive de Auxílio Brasil, R$ 600. Bom, então beleza, R$ 600. Ele só vive de 600. Se tivesse uma empresa que contratasse ele por 900, 1.500, por 1.000, por 1.100, não era melhor do que ele ganhar só 600? Nós estamos falando de R$600 aí, mas nós temos que falar também que tem mãe solteira 1.200, né? 1.200, tá. O Auxílio Brasil prosperou pessoas aí, né? Salvou pessoas de viver uma vida... E diferente do Bolsa Família, que se você começasse a trabalhar, você perdia, ele ainda é mantido. Então, exatamente. se você tá trabalhando no Auxílio Brasil, e Bolsa Família ia num teto de 180, né? De 80 a 180. Hoje é 600. E no caso das mulheres que têm filhos,
1.200. Então, ou seja, é o Auxílio Brasil. Não sei nem se o nome deveria ser Auxílio Brasil, talvez podia até mudar, né? Prospera Brasil, uma coisa mais ou menos assim. Salva a O pátria. cara, Vocês podem até pegar esse valor e reinvestir, né? Comprar uma carne, vender um espetinho. exatamente. Aí você presta bem atenção. Os caras vão e faz uma amputação e não permite que aquela pessoa desenvolva uma atividade. Mas a pandemia fez isso, como você disse. Ela trouxe a pessoa de um comodismo para se reinventar. Tem gente também que estava ganhando só 1.200 na empresa. A empresa demitiu ele e agora ele está ganhando 3.000 vendendo espetinho, vendendo pastel. Ou seja, peraí, eu posso viver os benefícios do capitalismo não como apenas vendendo o meu talento daquela forma que aquela empresa tem, mas eu tenho outros talentos que me geram mais receita e eu vou pôr ele em prática e a minha família vai ser mais abençoada. E aí é uma questão de atitude, né? De agir. Nada é fácil, a vida é difícil, então tem que ir para cima. Basicamente isso. O discurso da esquerda é muito bonito, né, na teoria. E falando sobre o salário mínimo, é muito pouco o salário mínimo, mas como a pandemia também afetou muitas as grandes e pequenas empresas. Por exemplo, é muito bonito o discurso que a esquerda prega, por exemplo, que um salário de uma pessoa, o mínimo tem que ser R$2.000. Mas pensando também nas pequenas empresas que foram afetadas pela pandemia, que muitas vezes, por exemplo, é um mercadinho, tem só um açougueiro, alguém para ficar no caixa e talvez o dono mesmo é o que mexe na reposição. Muitas vezes é uma empresa familiar, né? Exatamente. Como que o cara desse vai ter uma condição de pagar um salário de R$2.000 para cada funcionário? A empresa quebra. E detalhe, esse salário, Eduardo, não é só pro funcionário. Você paga para o funcionário, você recolhe INSS, Previdência Social, entendeu? Você recolhe FGTS, você vai recolhendo. Então, os encargos, os tributos de ter o funcionário, ele é muito alto. Ser empresário no Brasil é um milagre. O cara que é empresário no Brasil e ele prospera, pode mandar ele para qualquer lugar do mundo, que ele vai prosperar. E se ele for empresário no Tocantins, pode tirar ele do mundo e mandar para outro planeta, que ele prospera também. Porque o Tocantins, a carga tributária ainda é maior do que os outros estados do Brasil. E tem muitas empresas que estão passando já por uma reformulação. Eu tenho falado isso para muita gente. Eu falo assim, olha, as empresas entenderam que não necessariamente ela precisa ter um funcionário CLT registrado, né? As empresas hoje estão migrando para o seguinte, olha, você quer trabalhar comigo, eu tenho oportunidade, mas você vai abrir o seu MEI, né? Você vai receber X valor, como se fosse um terceirizado, você vai receber X valor por isso, né? Que dicas de passagem, tem empresas aí que pagam ótimas comissões aí, né? Mas você que vai contribuir com o seu imposto, é você que vai arcar com a sua vida pessoal. Então, assim, acaba que tira essa responsabilidade também do empresário e joga essa responsabilidade também em cima da pessoa para que ela... Isso é o que a gente chama de autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Entendeu? Então, assim, as empresas estão migrando para esse processo agora. Muitas empresas estão migrando para esse processo agora. E eu acredito que, num futuro não muito distante, isso vai ser uma realidade quase que unânime. Cara, é simples. Vamos lá. Vamos pegar aqui uma coisa simples. É só raciocinar por lógica. Você conhece algum trabalhador, já viu falar de algum trabalhador norte-americano CLT? Que quer sair dos Estados Unidos para vir trabalhar no Brasil, porque ele quer ter seguro-desemprego, ele quer ter previdência social. Não, eu vou para o Brasil, porque lá eu vou aposentar lá. Tem alguém que quer vir? Lá o cara não tem isso. Por que o cara não quer vir? E por que nós aqui que temos tudo isso, o cara quer ir embora daqui para lá? Então, se esse monte de garantias fosse de fato benefício, como vendem na propaganda que é benefício, se de fato fosse, tinha americano vindo para o Brasil e não brasileiro lutando. Igual quantas vezes tem brasileiro que passa pelo México, né, que os chacais levam, pessoas que é levado por criminosos até, porque ele tem um sonho de entrar nos Estados Unidos para prosperar. E vai lá, tem CLT? Não tem CLT, mas tem livre
mercado, tem oportunidade. Quer trabalhar, meu chapa? Aqui eu pago tanto. Se trabalha muito, ganha muito. Trabalha pouco, ganha pouco. Se a nossa tese tivesse correta, do modelo brasileiro que vem se arrastando, nós estava lotado aqui de americano. Não, é porque eu quero 13º. Não, porque eu quero seguro-desemprego. Não, porque eu quero um plano de seguridade social. Não. É nós que queremos ir para lá. Então isso quer dizer que o modelo de lá é melhor do que o modelo de cá. É simples o raciocínio, é por lógica. Então, esse é o caminho. O caminho é liberar a economia, o caminho é estimular, surgir novos empresários, surgir novas startups, surgir novos homens de negócio dos business e crescer, e crescer, e crescer. Esse é o papel, esse é o que deve ser estimulado. Mas o que acontece? Nós fomos tão esquerdizados com a figura do Estado, porque a esquerda propriamente dita, ela tem uma linha ateísta, mas ela tem uma deidade, ela tem uma divindade. Quem é a divindade dela? O Estado. Qual é o Deus do comunismo? O Estado. O Estado. Então, peraí, aí você vai ver, estuda meu filho e passa num concurso. Estuda meu filho e passa num concurso. Estuda meu filho e arruma um emprego. De onde vem essa ideia de trabalhar no Estado? Que trabalhar no Estado é bom, que o Estado dá garantias. De onde vem ela? De uma filosofia esquerdizada. Entendeu? Gera uma estabilidade. O cara, tem essa quantos pais dizem, meu filho, eu quero que você estude, eu quero que você se forme para você ser um grande empresário, você vai ser um gerador de riqueza. Não, meu filho, passa no concurso, só trabalha até sexta, descansa sábado, domingo, feriado, férias, 13º. É ruim? Não é ruim, é bom. É bom, mas por que nós não temos essa mentalidade, pai rico, pai pobre, de prosperidade, de pôr os filhos para sonhar com alguma... limitado, né? Não, mas a nossa educação financeira, nós fomos doutrinados para pensar que trabalhar para o Estado é melhor. Você pode ir em todos os municípios pequenos, maioria, e até nos grandes também, você vai ver o tanto de pessoas que são contratadas pela prefeitura, pelo governo do Estado. As pessoas querem. Aí, se não, é que ele vai para uma empresa. Porque lá na empresa... Eu defendo a tese o seguinte, que eu acredito que o ensino médio tem que adotar uma matéria voltada justamente para essa questão, o ensino de empreendedorismo ou eu já penso um pouco diferente de você. Eu acho que isso tem que começar de criança. É nas primeiras séries. Mas como é que o cara vai ser empreendedor? Ele não sabe nem a tabuada? Como é que vai dar troco? Como é que ele vai vender? Como é que ele vai... Educação financeira. Ele precisa de educação financeira, ele precisa saber o que é poupar, o que é investir, o que é gastar. Mas não, as nossas escolas estão preocupadas em ensinar isso? Ideologia de gênero. Ideologia de gênero. Nós queremos ensinar o quê? Não, você não nasceu menino. Você nasceu o que você quiser ser. Por favor. Não é todos, é todes. Por favor. A gramática nossa o cara não está dominando, aí agora você vai inventar uma linguagem neutra. Isso é um absurdo. E a esquerda, ela prega essa força no Estado, né? E assim, eu particularmente acompanhando e sendo um estudante, eu estou vendo essa nova evolução nos ensino médios com a disciplina de projeto de vida ou mundo do trabalho, que pauta um pouco desse empreendedorismo. E até nas escolas fundamentais estão entrando essa pauta também na matéria de empreendedorismo. Entretanto, ainda não chegou no Estado e são em escolas que estimulam a trabalhar, escolas que estimulam o capitalismo, como por exemplo o sistema FIES, que a esquerda é contrária disso. Então, essa liberdade econômica, até que a direita prega isso de ensinar os caminhos que a pessoa pode ter para adquirir uma forma de ter uma renda, né? Uma riqueza, sem depender do Estado. Exato. Isso aí é a reforma do ensino médio que ocorreu, acho que 2017, 2016, 2017, já no governo Temer, né? E foi implementado em algumas escolas já. E assim, a esquerda prega que, tipo assim, restaurantes, bares, tem que respeitar, tem que falar
todes, menine, mas professor falando ideologia de gênero. Mas se você for num restaurante, vem cá, a pessoa que é cega, ela tem libras para ela? Se a pessoa ela for surda, tem uma pessoa que vai acompanhar ela? Essa inclusão social realmente existe ou é só falácia? Porque se uma pessoa é cadeirante, vai ter uma entrada para ela de forma acessível? Muitos dos lugares públicos não tem isso, mas você tem que ir lá e falar: olá, bem-vinde. Então, a inclusão social que a esquerda prega é realmente existente? O cadeirante ele tem acessibilidade nos restaurantes, nos nos lugares, no comércio? Ou é só um discurso, na sua opinião? É só uma narrativa. É só uma narrativa, é só um discurso. Porque se tivesse mesmo querendo incluir, se a gente tivesse preocupado mesmo com inclusão social, por exemplo, nós vimos agora, há poucos dias, o ex-presidiário dizendo o seguinte, diz o seguinte, olha o que ele diz, que o Nordeste falta doutores, falta pessoas formadas, o Nordeste falta universidade, o Nordeste falta isso, o Nordeste falta aquilo, o Nordeste falta desenvolvimento. Aí tem que perguntar para ele, há quantos anos o PT e a esquerda governam o Nordeste? Há décadas. Então, se falta, é porque faltou política séria, de desenvolvimento, séria. Por exemplo, as pessoas desenvolvem narrativas, por exemplo, nós temos que incluir, mas está preocupado em incluir o cadeirante, de fato? Está preocupado em incluir o surdo, o mudo, o cego, de fato? Não está preocupado. Então nós estamos preocupados com situações, e isso envolve, isso é todo um pensamento da escola de Frankfurt, a escola de Hockenheim, é o gramscismo, é a escola de Antônio Gramsci. Os caras milionários criaram um instituto e disseram o seguinte: rapaz, nós temos que começar a ensinar uma revolução, mas não uma revolução do proletariado, nem uma revolução armada, mas uma revolução cultural. É daí que surge feminismo, é daí que surge essa coisa toda, né? Porque o que é o feminismo? Mudando aqui assim uma pauta, assim, saltando um pouco dentro do que tu falou, que é só narrativa. É para a mulher ter direitos iguais? Não, é para dizer que o homem é opressor. É só para dizer que o homem é opressor. Não é para ter direitos iguais. Não é para ter... O fala que não se nasce mulher, né? Se torna mulher, porque é uma coisa cultural, eles defendem isso. Narrativa de novo. Por exemplo, você pega o cara e diz assim, mudança de sexo. Aonde ocorreu a mudança de sexo? Me prove que existe uma mudança de sexo. Me prove. Qual o caso? Tem fulano, tem Beltrano. Não tem. O cara não mudou o sexo. Respeite a ciência. Então, para respeitar a ciência, é uma narrativa. Então, vamos respeitar a ciência. A ciência diz que um ser humano nasce com 23 pares de cromossomos. 22 é autossômico. O 23º é o cromossomo sexual. Então, o ser humano ali, ou ele nasce com um cromossomo XX, porque são 46 cromossomos, no par 23º, os 22 são autossômicos, e o par 23, ou é XX, que é uma menina, ou é XY, que é um menino. Isso é a biologia, é a ciência que diz. Então vamos respeitar a ciência? Vamos. Tem alguém que já mudou o cromossomo de alguém? Não, nunca mudou. Já alteraram o cromossomo, o 23º par de cromossomos? Não, nunca mudou. Então o que existe é uma cirurgia de estética naquela menina para ela ficar parecida com um homem. Mas ela é uma menina. Mas ela se sente. Então eu me sinto com 70 e quero aposentar. Eu sou um helicóptero. Eu me sinto com 70 anos e quero ser aposentado. Agora, porque eu me sinto com 70 anos, tem que respeitar isso. Não, eu me sinto um bebê, então eu tenho que ser carregado no colo. Eu tenho que ser carregado no colo, porque eu me sinto um bebê. E tem o estatuto da criança e do adolescente, e a criança precisa saber. Não tem lógica. Presidente. Eu me sinto presidente, Bolsonaro. Sai daí que eu quero sentar na cadeira. E hoje quem vai despachar é eu, porque eu me sinto presidente. É um direito meu. Ora, a mesma narrativa você vai ver
para N coisas. A criança pode escolher fazer uma cirurgia dessa. E o Estado tem que pagar, mas um jovem de 16 anos não pode responder criminalmente. Quer dizer que uma criança pode escolher fazer uma cirurgia, que tem que entender, mas um jovem de 16 anos não pode responder pela sua... Pode roubar um celular para beber uma cervejinha. E justamente isso era uma pergunta que estava aqui na minha pauta, justamente para falar sobre essa questão, né? A gente vê que tem se falado muito sobre essa questão da redução da maioridade penal, né? Qual que é a visão do senhor nessa questão? O senhor acha que de fato isso é uma realidade? E já trazendo aqui sobre uma situação, hoje eu estava assistindo o jornal Par da Tarde e vendo uma situação lá no Rio de Janeiro, né, sobre essa questão de menores infratores, né, sobre a questão de roubo, furto, até mesmo a questão do roubo seguido de morte cometido por menores, né? Na visão do senhor, apóstolo, essa redução, ela de fato ela vai ser benéfica para a sociedade? Eu acredito que sim. Eu acho que nós já estamos no ponto de reduzir. Isso talvez reduza para 16, depois mais tarde, se tiver que reduzir para 14. Até porque com 16 anos o cara já faz um FII, né? Ele faz O cara tem que... ele faz com menor idade. Com menor, dependendo. Mas vamos lá. Tem uma sexualidade precoce sendo pregada aí também. Mas vamos lá. Tem países que são 16, 14. Agora vamos lá. O cara com 16 anos, ele vota para escolher o governador. Justamente. Ele escolhe o deputado dele, ele escolhe o vereador dele, ele escolhe o prefeito dele, ele escolhe o presidente da república. Mas ele não pode ter a carteira assinada para trabalhar. Mas ele pode escolher quem vai governar ele. Ele não pode responder pelo crime. Então o que o tráfico faz? O que o tráfico faz? Vai lá e recruta os menores. E aí o chefe do tráfico, em vez de executar aquele homicídio, quem que ele manda? Um soldado do crime, menor de idade. Por quê? Porque ele não vai ser penalizado quanto o outro que é maior de idade. Então assim, já passou da hora. Isso aí nós estamos atrasados, igual barulho de a jato. Pastor, não sei se você ouviu, mas saiu também um vídeo de um dos líderes do PCC afirmando verbalmente em que o Lula governando é melhor para eles. O que o senhor acha disso, na sua opinião? O que o senhor acha de presídio comemorar por voto de presidente? Na verdade, eu acho que tinha que ser até restringido o voto do preso. Agora, na minha visão. Vamos lá. Primeira coisa, eu vou pensar, cara, eu vou votar em quem? O presídio tá, os presidiários, o crime organizado, tá com fulano, então não sei o nome do outro não, mas eu tô com o outro. Por lógica, raciocínio lógico. Peraí, o crime organizado apoia quem? Apoia o Lula. Então quem é o outro? O outro eu não preciso saber o nome dele. Eu já apoio o outro, porque eu não apoio o crime organizado. É simples. Um cara na Nicarágua, ditador, perseguindo cristão, fechando rádio, prendendo padres, apoia quem? Poxa, ele apoia o Lula. Pô, cara, eu sou contra prender o coitado do padre, porque está pregando o evangelho. Eu sou contra fechar a rádio pelo direito de opinião. Então não sei quem é o outro, não, meu voto no outro. Por exclusão. Agora a pergunta do Heitor, ela é importante, porque eu vou trazer eu vou voltar aqui. Muita gente que está nos ouvindo não sabe disso, não sabe o que é Foro de São Paulo. Foro de São Paulo é um congresso, é um seminário, é a união de mais de 200 partidos comunistas, com uma pauta, criar a URSS. O que é a URSS? União das Repúblicas Socialistas da América do Sul. Como existia a União da República Socialista Soviética, eles querem criar na América do Sul uma grande unidade entre as nações para defender o socialismo. Aí, peraí, o que é que tem isso? Isso aí não tem nada. E não tem mesmo, não tem nada errado até aí.
Então o Foro de São Paulo é legal. O que tem os partidos reunir e discutir políticas para tentar implantar seu pensamento, seu modelo? Nada. Está tudo ok. Então por que o senhor critica o Foro de São Paulo? Porque lá dentro do Foro de São Paulo tem as Farc, tem o PCC, tem o Comando Vermelho, tem as facções criminosas. De onde vem esse sonho? Pablo Escobar na Colômbia, você é o presidente. O sonho do Pablo era ser presidente. O narco sempre sonhou com isso. Por que todo partido de esquerda defende a liberação das drogas? Porque hoje, talvez seria a mercadoria de maior valor econômico a ser vendida. Legalizar hoje as drogas seria assim uma coisa avassaladora do ponto de vista de mercado financeiro. Por que que eles querem controlar o Brasil? Por que que dizem que o agro é fascista? Para que seja plantado o quê? Tóxico. Então, qual é o problema do Foro de São Paulo, Eduardo? O problema do Foro de São Paulo é que várias organizações criminosas estão lá dentro discutindo. O Lula, em 2015, acho que 2 de julho de 2015, eu não tenho certeza da data, então eu posso falhar na data aqui, ele disse que tomou várias decisões de governo, conversando com os amigos do Foro de São Paulo. Quem era? Hugo Chávez, Castro, os Castros de Cuba, e o seu Manuel, chefe das Farc, que é a grande fornecedora do PCC e do Comando Vermelho. Fernandinho Beiramar, quando foi preso na Colômbia, isso está em processo. O Fernandinho Beiramar disse o seguinte: eu trago armas do Líbano, troco por cocaína na Colômbia, com as Farc, e levo para o Brasil. Aí o cara das Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, inclusive tem até político no Tocantins que tem parente ligado a esses movimentos. Mas aí você pega e o cara confessa que as Farc é que fornecia 200 toneladas de cocaína para fornecer para o Brasil. O Lula é amigo desses caras. É crime. Por quê? Porque você tem um partido que é legal e você tem aqui a facção criminosa que é ilegal. Então você tem um submundo regendo os partidos. Então o que os partidos fazem? Eles são servos desse esquema de narcotráfico. É grave. E assim, você pode analisar que o presidiário hoje ele é colocado como uma população, né? É a população carcerária. Isso gera assim até um certo pavor, né? Porque você pensa, pô, se é uma população, dependendo do estado, uma população ela pode eleger um deputado estadual, um deputado federal, se a população carcerária tiver de fato assim bem inchada, como a gente vê, né? A mídia mostra muito bem sobre essa questão, enfatiza muito isso, né? Isso é preocupante, de fato, isso é preocupante, né? Na visão do senhor, para reduzir essa população carcerária, qual que seria o modelo de política pública que se deveria fazer para reduzir a população carcerária? É conscientizar mais, é trabalhar mais a segurança pública? Cara, isso aí não, a gente pode pensar a curto, médio e longo, né? Assim, trabalhar mais a questão do policiamento, buscar trazer a mídia para conscientizar. Primeira coisa que eu acho é que investir na escola, no jovem. Primeira coisa que a pessoa tem que pensar como um governante a nível de nação é que isso aí, entenda bem o que eu quero dizer, presta atenção, não o crime, a população carcerária, isso aí ele tem que vir num segundo plano.
Porque primeiro eu tenho que me preocupar com a população séria da nação. Eu tenho que me preocupar com o pai de família que está aqui, com a mãe de família que está aqui, com o jovem que está aqui, que quer ralar, construir uma família, construir uma sociedade digna. Minha preocupação prioritária tem que ser essa. A preocupação de qualquer governo tem que ser essa. Aquele cara está preso, 90%, 99% daqueles caras que estão ali fizeram por merecer, para estar ali. Quando eu falo reduzir, aí, eu falo justamente nessa questão do acesso a lá, entendeu? Aí, calma aí, aí vamos lá. Agora, a política para eles, eu penso que é o seguinte, tem que ter uma política macro de produtividade. Todo preso tem que trabalhar, Todo preso ralar, tem que trabalhar. suar. Justamente. Trabalhar 8 horas por dia e estudar mais 4 horas à noite. E se manter com o trabalho. Aí o que acontece? O que acontece? Coloca ele numa lavoura, numa produção de soja, beleza, cria aí uma cooperativa gigantesca e tem 200 detentos trabalhando. Maravilha. Ele trabalha, tudo que ele produz, ele recebe? Recebe, beleza. O que vai acontecer? Ele vai custear a prisão dele. Do que ele ganhar, vai ser tirado para a família dele lá fora. E uma terceira parcela, você podia reservar para fazer uma poupança para ele. Então, primeiro, custear ele. Segundo, custear a família. Terceiro, poupar para ele. Não estou dizendo que o Estado não coloca uma parcela. O que acontece? Esse cara vai estudar, ele vai trabalhar. No final, quando se colhe aquela lavoura, eu estou dando uma ideia, só uma ideia. No final, colheu aquela lavoura, ou aquela produção daquela indústria, seja uma indústria de sapato, de roupa, seja lá do que for. Terminou. Quanto que deu o lucro? Deu X o lucro. Em modelo de cooperativa. Então, cada detento tem um percentual daquele lucro. Correto? Beleza. Então, tira as despesas dele, tira o que foi para a família e tem a poupança dele. Poupa para ele. Ele cumpriu 10 anos de pena, era 20 anos. Mas porque ele trabalhou, tal, só cumpriu 12. Beleza. Quando ele for sair, cara, tu tem 50 mil, tu tem 70 mil, tu tem 100 mil. Não sei o quanto que deu de lucro para ele. Eu não sei. Estou criando, conjecturando aqui, imaginando. Você tem uma opção, você vai voltar para o mercado de trabalho, você agora tem uma profissão, você é um engenheiro, você é advogado, é até brincadeira advogado, porque ele fala, vou advogar para meus colegas, Mas Fernandinho Beiramar está estudando para ser advogado. Ele disse que numa entrevista aí que ele deseja ser um juiz. Oh, meu Deus, olha. Então o que acontece? Esse cara ele pode se tornar um eletricista, um eletrotécnico, ele pode se tornar um cara da mecânica, da mecatrônica, não sei. Dá para ele escolaridade. Então, mas nós temos que daqui profissionalizar. Mas não é só profissionalizar. Não é só profissionalizar. Nós temos que trabalhar a reconstrução desse cara como ser humano, como personalidade. Nós temos que inculcar nele uma personalidade positiva, uma personalidade do bem, uma personalidade que vem para dentro da sociedade e realmente ele seja incluído novamente na sociedade. Aí essa população carcerária, nós vamos conduzir ela de volta. Aí ele fala, não, eu quero continuar trabalhando aqui na cooperativa, ajudar meus colegas detentos, eu quero continuar sendo uma mão de obra aqui com eles e ajudando a recuperar outros. Então coloca ele num outro patamar de trabalho. Ele já vai ser uma força auxiliar. E essa cooperativa ela pode funcionar tanto internamente quanto externamente também, né? Após a saída também, ó, você tem você tem uma continuidade externa lá, se você assim preferir. Ele, por exemplo, ele sai, mas agora ele quer continuar no projeto. Sobre essa população carcerária, eu tenho uma pergunta um pouco polêmica para fazer para o senhor. Ok. Talvez se você se sinta um pouco desavontade para responder, eu só respondo da melhor forma. Certo. Já vai me apertar. É um pouco polêmico. Tava demorando. Não se sinta à vontade para responder como um pastor. Mas o que o senhor pensa sobre a pena de morte no Brasil? Já passou de hora de ter. Deveria ter. Pena de morte. Tem crimes
tem crimes que eles são devastadores. Eles não são devastadores para a vítima, eles são devastadores para a humanidade. Para a humanidade. Você imagina um cara que invade uma casa, ele mata uma mulher, ele estupra uma criança, um bebê, ele esquarteja esse bebê. Eu estou criando uma situação aqui. Não, vamos recuperar esse cara. Ele é reincidente, ele já fez outras vezes. Ou seja, o apóstolo Paulo diz assim: eu não fiz nada digno de morte. O que ele está dizendo? Tem coisas que são dignas de morte. É isso que eu ia perguntar, porque talvez assim, para um cristão, alguma pessoa assim, esses cristãos Nutella, eu concordo com o pensamento do senhor. Cristão Nutella, essa aí. Essa é aquela aí. galerinha do não julgueis, que iam basicamente bater no senhor aqui nesse momento para falar assim: quem é você para julgar essas pessoas? Exatamente. Ó, o que acontece? Não, longe de mim. Já expondo que eu... longe de mim julgar. Eu estou apenas exercendo o meu livre direito de expressão. Não quer dizer que o Brasil vai aprovar. Não quer dizer que vai aprovar. Mas a pena de morte é uma pena que ela é plausível. Ela é plausível. Primeiro porque pena de morte não é assassinato. Quando a gente fala, pena de morte é um assassinato. Não é um assassinato. É uma pena de morte. Para quem? Para quem praticou algo devastador. Não é para algo qualquer. O cara roubou uma caneta ali, pena de morte. O cara roubou uma galinha, pena de morte. Não é disso. Não. Não é isso que nós estamos falando. Mas nós estamos falando de atrocidades. De atrocidades. De barbáries. Quantas barbáries foram feitas no Brasil? Aposto, E a mas vamos lá, pessoa fica lá 6 meses, 7 meses, é solto e pratica de novo. Um dos problemas da população carcerária é a impunibilidade. Justamente. O cara vai lá, ele não cumpre a pena, ele sai, aí entra a turma dos direitos humanos. E a turma dos direitos humanos vem atrás da família da vítima? Não vem. A turma dos direitos humanos vai atrás daquela família que foi violentada, que teve o assassinato na sua casa, que perdeu seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, que houve estupro. Direitos humanos não vai, mas o direitos humanos acha que aquele rapaz é uma pobre vítima da sociedade. Outra hipocrisia. Mas outra o problema, narrativa. eu acredito que eu concordo, sou a favor da pena de morte também, já expondo aqui a minha visão sobre isso. E claro, crimes considerados hediondos, né? A gente fala hediondos, gravíssimos, né? Mas assim, a gente tem um outro fator, que é o outro extremo da ponta lá, que é a questão das nossas leis, né? A gente tem, assim, muitas brechas na lei, né? E se acha muita brecha. O senhor, como advogado, o senhor tem bastante conhecimento, até melhor do que eu, sobre isso aí. Porém, o que a gente vê, a gente conversa com policiais, às vezes os policiais falam: cara, eu faço o meu papel, eu vou atrás, eu arrisco a minha vida, prendo, sou ameaçado, coloco lá dentro. Dia seguinte o cara tá solto, passa na sua frente sorrindo. Entendeu? Mas isso, Diego, isso foi pensado. O sistema pensou isso. O sistema se reinventou. O sistema, ele termina criando mecanismos para quê? Para que isso ocorra. Por quê? Porque vai fragilizando. O próprio policial fica tímido. Vou prender esse cara mais não. Não, vou prender não. Rapaz, eu prendo esse cara, depois a justiça solta ele. Entendeu? Então assim, existe uma narrativa, e aí essa narrativa foi construída dentro das faculdades, foi trabalhada dentro das faculdades, são trabalhadas dentro das pós-graduações, são trabalhadas dentro dos mestrados, dentro dos doutorados, são trabalhados
dentro de muitas mentes que são formadores de opinião, para que o nosso judiciário se comporte assim, o Ministério Público se comporte assim. Então, isso tudo termina gerando um problema enorme para a sociedade. O senhor acha que o fator pobreza contribui para a questão da criminalidade, ou isso é só uma ideologia que foi lançada para a gente acreditar nisso, de uma certa forma? Olha, eu pessoalmente acredito que a pessoa decide o que ele vai ser. Você tem várias pessoas que nasceram em berço de ouro e optaram pelo crime. Você tem várias pessoas que nasceram, digamos, em lugares difíceis, em favelas, em interiores, em zonas rurais, no agreste nordestino, e escolheu fazer do seu suor o seu sustento. Sobre a criminalidade, o que o senhor pensa sobre o armamento do cidadão de bem? Eu sou a favor. Eu sou a favor. Deixa eu te falar uma coisa. A arma, a pergunta é, para que foi criada uma arma? Alguém pergunta, para matar. Quem falou que é para matar? A arma foi criada para defender. Fazer uma defesa de algo. Proteger algo. E ela mata. E ela mata. Da mesma forma que um carro, né? Da mesma forma que um carro. Mas o carro foi criado para se locomover. Exato. E mata. A arma foi criada para proteger, para gerar esse ambiente mesmo. Então, ninguém... Por exemplo, há poucos dias nós vimos uma pessoa deu uma capacetada no nariz de um militar que fazia a segurança do deputado eleito de Minas Gerais, Nicolas Ferreira. Ele sacou a arma. Se ele não saca a arma, ele tinha apanhado mais. Como ele sacou a arma, todo mundo correu. Mas a grande mídia, a imprensa falou de quê? Da arma sacada. Não falou do nariz do cara quebrado. Não falou que o cara foi agredido. Falou que ele sacou uma arma no meio do público. Falando sobre o Nicolas, ele é atualmente uma referência para os cristãos. Eu queria perguntar para o senhor o que o senhor acha sobre o cristão se posicionar na política. Eu entendo que os cristãos, de uma maneira geral, ele precisa se posicionar. Nós somos um ser sociológico, nós somos um ser que participamos de uma sociedade, nós temos cidadania, nós temos identidade, CPF e título de eleitor. Por que o cristão não pode se posicionar? Por que o cristão não pode participar? Por que o cristão não pode votar? Por que o cristão não pode ser um ativista político? Ele deve ser, mais do que nunca, em pleno 2022, a pessoa deve se posicionar. Ele deve ter uma postura. Ah, mas eu não concordo. Tudo bem, é um direito seu não concordar. Ah, eu não quero me envolver. É um direito seu não se envolver. Ah, mas eu acho que isso não é para cristão. É um direito seu pensar assim também. Não tem problema. Mas como nós estamos discutindo a minha opinião, perguntar a minha, o cristão ele deve sim se envolver, até porque é através da política que se vêem as transformações. A política é o meio pelo... Apesar que eu não acredito num Estado grande, eu acredito num Estado pequeno, num Estado liberal, mas o que o Estado, o que a política deve fazer? Facilitar a vida da sociedade. Facilitar a vida... Né? E quem não concorda... E quem não concorda com o cristão se posicionar, aí o cristão depois fica, não vamos posicionar não, porque isso aí não é coisa de crente. Aí depois não pode reclamar da censura, da falta de poder pregar Jesus. E aí, quem não luta hoje para não censurar isso, não pode reclamar amanhã. Porque acontece isso muito nas ditaduras lá na Arábia Saudita e por aí vai. Eu vi uma frase esses dias, fale de política hoje para poder pregar o evangelho amanhã. Eu achei interessante isso. Fale de política hoje para poder pregar o evangelho amanhã. Por quê? Porque a censura tem sido latente nos países ditatoriais. Mas uma coisa que você colocou aí agora, qual foi a sua pergunta? Se o cristão... que se o cristão achar que ele não deve se posicionar, depois não pode reclamar da censura com o nome de Jesus. Gente, foi embora. Nós fizemos muita crítica
ao Burger King. Criticamos ele por causa daquela propaganda de ideologia de gênero. Não sei se vocês lembram, assistiram isso. Beleza. E eu acho que a crítica foi pouca. Que é uma vergonha aquilo que eles fizeram. Mas a gente tem que dar a César o que é de César. E dizer agora que o Burger King fez uma baita propaganda. Muito boa. Não sei se vocês viram. Mas diz o seguinte. Ele pega para você. Vota em branco, nulo ou tem um candidato. Aí o cara tem uma urna para o cara votar. Ele quer que você faça, você vai ganhar, você vai receber um sanduíche. Aí o cara vota branco e vota nulo. Os caras vão votando. Viu, né? E aí eles fazem o sanduíche só com cebola e alface, entrega pro cara. E o cara todo empolgado, abre para comer. Cara, é meu voto nulo. E o cara cai a ficha na hora que abre o sanduíche. Foram outras pessoas que escolheram os ingredientes por eles. Exatamente. Não dá pra reclamar Então, depois. quando eu vou para abstenção, eu não voto, eu não quero me envolver. E aí, a filosofia grega já ensinava isso, dizendo o seguinte: não tem problema você não gostar de política. Você só vai ser governado pelos que gostam. Então, tem dois tipos de gente: o que gosta e o que não gosta. Os que gostam governam os que não gostam. Então, a igreja precisa assumir essa posição na sociedade, Heitor. Porque, é o meu verdade, pensamento. O pessoal pensa assim, que quando o cara entra na política, ele já tem a imagem assim, corrupto, ladrão. Na opinião do senhor, tem como o cara ser político e não se envolver com corrupção? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Assim, eu concordo plenamente com o que o apóstolo falou, defendo que essa é a grande realidade. E, assim, no meu pensamento, o cristão que ele não se envolve na política, ele de fato não... A Bíblia diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A mesma palavra diz assim que o povo perece por falta de conhecimento. Cara, tudo que a Bíblia fala é sobre, boa parte do que a Bíblia fala é sobre política. É porque assim, as pessoas pegaram, Não, aí eu vou quero falar pegar um negócio aqui, eu vou até polemizar aqui, porque às vezes a pessoa lê a Bíblia, ela quer ler a Bíblia de uma forma muito espiritualizada, muito ali, entendeu? Mas você tem que ler a Bíblia das duas formas, você tem que entender contexto histórico, entender o que foi a história da Bíblia e qual foi a participação da Bíblia no governo. A gente fala de José do Egito, um excelente governador. A gente fala de reis, Davi, por exemplo, um excelente rei, né? A gente fala de Moisés, que veio de onde? De dentro do todo avivamento bíblico, quem se humilhou perante Deus foi os governantes. Todo avivamento bíblico. Aí você vem desde sempre, quem era Abraão? Um governante. Isaac, um governante. Jacó, um governante. Aí você vem para José, governante. Esté, uma rainha. Você vem Jefté, um governante, um juiz. Sansão, um juiz que governava o povo. Samuel, todos. Você vem Davi, Salomão, Josafá, todos. Entendeu? Por exemplo, Paulo ali no Sinédrio, ele decidia os destinos do povo judeu, era o Sinédrio que decidia. Se era o Sinédrio que decidia, eles tinham um papel de governo. Então, assim, a política sempre existiu. Agora, o problema é que tiraram os cristãos. De onde vem? Revolução Francesa. O Estado é laico. A igreja tem que se afastar da política. A igreja tem que se distanciar da política. Ok. O Brasil, o Estado é laico. Mas o brasileiro não é laico. Nós somos um país com 84% de cristãos. 84% do país é cristão. A nossa Constituição, no preâmbulo dela, diz que ela foi promulgada sobre as bênçãos de Deus. Aqui recebe muçulmano? Recebe. Aqui recebe budista? Recebe. Aqui recebe hinduísta? Recebe. Aqui mora ateu? Mora. Mas o país é cristão. Não pode. Não pode. A igreja não pode se envolver. Tem que afastar. Igreja e política não pode se misturar. A igreja é a representante
de Deus na terra. É a representante de Jesus na terra. Ele deixou a igreja. Aí, não, vamos afastar a igreja do Estado. Não vamos misturar. Não vamos misturar. Aí tiraram isso. Hoje nas escolas não tem o que mais? Bíblia. Não pode ter Bíblia. Não pode ter Bíblia. Se alguém for falar de Bíblia nas escolas, em muitas escolas ele é criticado. Ele é, como é que eles fizeram isso? Retrógrado. Isso é retrógrado. Isso é retrógrado. Isso é atrasado. E bateram nessa tecla. E aí muitos cristãos ficam intimidados. Eu quero aproveitar essa oportunidade aqui para você que está me ouvindo nesse podcast, aqui mais especificamente no Mavcast, você jovem, você adolescente, se posicione. Não tenha medo de se posicionar politicamente. A maioria hoje dos professores, você tem uma grande parte dos professores esquerdizado. Eu vi um áudio esses dias de um professor dizendo, o aluno falando sobre a questão de armar o cidadão, o pai de família, e o professor falou assim, quem é o pai de família? Ele falou, a vítima do celular que está sendo assaltado. Aí o professor na sala de aula falou assim, e o assaltante não é um pai de família. O assaltante não é um cidadão. Então eu posso roubar de alguém e falar, é meu, problema seu. Aí ele falou assim, mas eu estou falando de um trabalhador. O aluno falou, o Alexandre Garcia pôs isso nas redes sociais dele. O jornalista Alexandre Garcia. Aí o professor responde assim, o ladrão está fazendo o trabalho dele. O trabalho dele é roubar. O trabalho dele é roubar. Daqui a pouco assina a carteira dele. Cara, então o Lula fez bem o dele. Agora sim. Profissão, ladrão. Agora tu presta atenção. Não, eu não sei. Eu, sinceramente, Diego, eu não sei o que é pior. Se é o cara ter na carteira dele que é ladrão, ou o cara ter na carteira dele que ele é professor e fala um absurdo desse dentro da sala de aula. Eu não sei de o que é mais vergonhoso. Eu falo, não, qual é a tua profissão? Sou ladrão. Talvez seja até mais bonito do que ser um professor desse. Porque pelo menos o cara está confessando a mazela dele. Agora um professor desse, com a sala lotada e defendendo que o cara é o cidadão, que aquela arma pode atingir o cara no trabalho dele, que o trabalho dele é roubar. Ah, é brincadeira. Eita, coisa boa. Bate-papo tá bom. Conclusão, como é que tá aí? Tem mais alguma pergunta? Rapaz, eu tenho mais dois tópicos. Mais coisa rápida. Eu queria também, pastor, que o senhor falasse sobre o quesito do aborto. Tirar a exceção de uma vida, o senhor acha que é correto? Como nós devemos nos apresentar perante a sociedade isso? Porque a esquerda prega que aborto não é religião, aborto não é vida, aborto é questão de saúde. Tirar a vida de alguém é saúde? O que é isso na sua visão? Homicídio. Para mim, aborto é homicídio, aborto é assassinato. Olha só, vamos aqui, vamos pensar como é que os raciocínios são antagônicos. O mesmo cara que é contra a pena de morte é a favor de matar uma criança. Indefesa. Indefesa. Uma criança indefesa. Apesar que eu acho difícil uma criança com defesa. Toda criança é indefesa. Mas presta atenção, o cara é contra a pena de morte, mas é a favor do aborto. Ok. Esse mesmo pessoal disse assim, meu corpo, minhas regras. Mas e por que se o meu corpo é minhas regras, por que eu sou obrigado a tomar a vacina? É antagônico, é contraditório. Se o meu corpo é minhas regras, então eu tomo a vacina se eu achar que devo tomar. Se eu acho que não devo, estou falando de vacina de Covid. Por exemplo, você está vendo a mídia falar, você já viu a mídia, a grande mídia falar para levar as crianças para tomar a vacina contra a poli e melite? Viu? Não viu. Por que não? Porque não é interessante. Não estão preocupados em defender criança. Eles queriam massacrar um governo com narrativas. Então, sou contra o aborto. É lógico que há casos que cabe discussão. É lógico. Mas eu parto da premissa de contra o aborto. Todo cristão deveria ser contra, né? Cara, o maior dom de Deus, a vida, né?
o maior dom de Deus, E o a senhor vida. também, né, que é pai de 3 filhos, sendo uma delas menina. Sobre essa ideia que a esquerda como que é a palavra? Ela colocou como uma pauta cultural sobre o banheiro ser algo unissex. Ou seja, eu posso ter uma filha de 5 anos, ela pode ir lá, utilizar o banheiro e pode ter um marmanjo de 40 anos lá do lado dela olhando. O senhor acha que isso é correto? Que pode introduzir isso culturalmente? Isso é um absurdo. Isso é uma violência contra a criança, isso é uma violência contra a mulher, isso é uma violência em todos os aspectos da cultura. Então, assim, a grande questão é que isso nasce lá dentro das universidades que não estão produzindo ciência, estão produzindo só militância, entendeu? Que o cara faz roda para estudar só essas figuras, um bando de maconheiro aí que escreveu um monte de abobrinha e muita gente segue as ideias desses caras e isso vem vindo para a sociedade e nós somos pressionados, vereadores são pressionados, deputados são pressionados, senadores são pressionados. Para quê? Para avançar nessas pautas. Daí precisa ter o conservador para manter as coisas conservadas nos padrões de moralidade. Então, assim, isso é um absurdo, Heitor. Show de bola. Gente, nosso bate-papo tá bom, né? Mas a direção tá mandando encerrar, né? Se fosse pra gente ficar aqui, a gente ficava aí até, porque posso falar muito conhecimento. Onde é que Obrigado. cabe tanto conhecimento? Não é tanto assim, não. Qualquer assunto ele fala. Entendeu? Então, assim, qualquer assunto ele fala, qualquer assunto ele responde, tudo ele entende, isso é bom. A gente que está aqui, a gente está só babando e aprendendo, né? Mas apóstolo, Eduardo, você tem mais alguma consideração a fazer? Não, eu acho que só o apóstolo no final agora poderia fazer as considerações dele final, caso você não tenha mais uma pergunta. Não, mas antes do apóstolo fazer umas considerações, eu queria colocar 7 palavras aqui. Eu queria que o senhor respondesse essas 7 palavras com 2 palavrinhas só. Só com 2. Só com 2. Bora, jogo Rapidão, rápido, assim, jogo tem que ser jogo rápido ou eu posso pensar? Você pode dar uma pensadinha assim, mas eu vou falando. Tá bom, Beleza? manda aí. Brasil, Acima de tudo, família, nosso bem maior, propósito, honrar a Deus. liberdade, Algo que deve ser preservado. Preservar, cristianismo, essencial. destino Vitória. e hoje. Bolsonaro. Essa aí foi rápida mesmo. Essa foi boa. Essa aí foi. Isso aí eu repito 22 vezes. Show de bola, é isso aí. Então, gente, olha, Ai, Eu acho que essa ai. daí... eu tô muito lisonjeado, né, de ter feito parte, né, desse primeiro, né, Mavcast, né. Assim, eu acredito que é o primeiro de muitos que virão, né, vai vir muita gente boa aí, galera boa para estar conversando aí, batendo um papo, proseando aí com o nosso apóstolo, né. E muito obrigado, Heitor, muito obrigado, Eduardo, obrigado, apóstolo, né, toda a equipe de mídia que está desenvolvendo aqui. Agradeço a todos vocês aí pelo convite e espero ter outras oportunidades de estar aqui sabatinando nosso apóstolo aqui. Nem que seja trazendo a água aqui. As palavras do Diego, a minha também, agradecer por essa oportunidade de estar aqui presente nessa primeira edição de Mavcast, juntamente com o Eduardo e com o Diego. Foi uma experiência nova, de muitos aprendizados, e assim, eu acho que isso foi bom para conscientizar as pessoas sobre muitas coisas que às vezes as pessoas têm dúvida, sobre como um cristão deve se posicionar e tudo mais. E esperamos trazer em breve novos convidados que vão nos agregar conhecimento. Agradecer a participação especial do nosso apóstolo e que nas futuras edições, se Deus quiser, ele que vai estar conduzindo e conversando com outros participantes. Espero estar presente nas próximas também, eu gostaria muito que tivesse mais oportunidade dessas e foi uma honra estar com vocês. Muito bom, uma honra estar aqui diante do nosso apóstolo. Se me fizesse uma pergunta hoje assim, Eduardo, se não tivesse Bolsonaro, se o Bolsonaro fosse presidente, para tu, quem seria o melhor para representar a nossa nação? Eu falei, o apóstolo Flávio Braga. Para mim era ele. Mas Ai, obrigado.
É isso aí, meu pastor. Para mim, o senhor é o maior referencial em relação a isso. É um dos referenciais em relação a isso e também é o que nos motiva, nós como igreja, a nos aprofundarmos mais nesse assunto de política, que o cristão e a política, na verdade, né? E só agradecimentos ao senhor e eu queria que agora o senhor fizesse as suas considerações finais. Antes de fazer as suas considerações, eu quero lançar só mais um aqui, só pra gente assim... Diego, para, Diego. Final, só aquele O Eduardo Não, encerrando polêmica, agora não. direitinho. Vamos lá, o senhor já responde, já O Diego tá finaliza. encerrando, o Eduardo tá lá. encerrando tudo. Vamos lá, essa aqui, Alguém corta o essa microfone do aqui, Diego. Vai, finaliza. Essa aqui é pra nós cutucar mesmo. O que o Tocantins perdeu com a não candidatura do senhor ao Senado? Um conservador que ia lutar por Deus, pátria, família e liberdade, para ver o Tocantins na rota da prosperidade, alinhado com as pautas do nosso presidente. Futuramente podemos ver novamente? O sonho não morreu, Ainda o sonho temos certo. continua. Então, é isso, pessoal. Ah, perdão. Pode finalizar. Finaliza. Tá bom, fica tranquilo. Não, eu quero agradecer vocês por terem participado. Foi muito satisfatório. Eu estou satisfeito com a desenvoltura de vocês. Espero eu ter correspondido às expectativas. Quero agradecer aos ouvintes, as pessoas que ficaram conosco até agora. Ó, são 10h30, 22h30. Não sei porquê, mas é 22. Não sei porque esse negócio de 22. Mas são 22h30. Podia ter terminado 22h22. Agradecer a equipe de mídia, agradecer os discípulos. Eu acredito que hoje nós estamos dando um pequeno passo de uma grande jornada de entrevistas. Acredito que vocês vão estar aqui no Mavcast sendo entrevistados. Acredito que vocês também vão entrevistar outras pessoas aqui. Eu vou estar fazendo isso, mas isso não quer dizer que vocês não vão poder estar aqui também, tanto me auxiliando ou até substituindo e entrevistando outras pessoas. Nós temos muito a fazer para o reino de Deus e colaborar com Araguaína, com Tocantins e com o Brasil. Beijo no coração de todos. Parabéns à equipe de mídia, ao Antônio, pela dedicação e toda a sua equipe nessa transmissão. Foi top! Então, é isso, pessoal. Muito obrigado por quem nos acompanhou até agora. Esperamos vocês no próximo Mavcast. E comenta lá nas nossas redes sociais quem você quer que venha aqui, que nós vamos atrás, tá? Muito obrigado pela sua participação e até o próximo Mavcast. Fui!